vamos aqui diretamente para o C# e eu preparei algumas coisas aqui para que a gente possa ver o cookie. Então, como que a gente define o cookie? Como é que a gente começa a criar o cookie? Existe uma classe chamada HTTP cookie, né? Opa, cookie. E aí você cria uma instância do seu cookie, né? Então, estou criando aqui uma instância nova, e aí a instância de HTTP cookie. Tem que colocar o igual aqui. E aí eu crio a minha instância. Criei a minha instância, eu posso falar na criação da instância que eu já quero dar o nome dela ou o nome e o valor, tá vendo? Eu tenho um overload de métodos aqui, ó. Lembra lá da aula de orientação a objetos, né? Então eu tenho um overload de método. Eu posso falar que eu já quero colocar o valor do meu cookie, então o nome dele, e quero colocar o valor diretamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, coloquei aqui um valor diretamente gravado no meu cookie. Nota que, olha só, na assinatura do método, ele pede uma string de nome e uma string de valor. Ou seja, se eu tentar colocar o inteiro como está aqui, não vai funcionar. Então, por favor, coloque aqui uma string. Perfeito. Uma vez que você criou a instância, tenho como colocar outros atributos aqui. Por exemplo, como eu falei para vocês, o domínio, como o tempo de expiração e se ele vai ser um HTTP de servidor ou de cliente, né? Então, primeiramente, eu vou colocar aqui um tempo também. E aí eu vou colocar ele para expirar. Ó. Aqui eu vou adicionar o tempo de expiração, que vai ser um timestamp. E eu vou colocar aqui, eu tenho a opção aqui no meu overload do timestamp, ó, uma de hora, minuto e segundo. Vou colocar aqui, então, 2 horas, 0 minutos e 0 segundos para inspirar esse meu cookie aqui, né? E aí, simplesmente fechei aqui o meu conteúdo. Agora eu vou lá, cookie, ponto, e aí eu posso definir aqui se eu quero ele HTTP only ou não. Eu não quero somente HTTP, eu quero que ele seja client também. Então coloquei aqui como falso e vou escrever ele na tela. Então response.cookies.add e vou adicionar esse cookie aqui que eu acabei de criar. Perfeito, minha gente. Vou salvar aqui, agora vamos dar um play para a gente ver o que vai acontecer, né? Então, rodando aqui o servidor, ele vai rodar minha aplicação, código compilado. Agora eu vou vir aqui em Application, vou dar um reload aqui no meu site, ele carregou o meu cookie. Eu vou clicar com o direito para ver se o cookie foi carregado, então. Vou inspecionar e vou agora aqui em Application, e aí aqui a gente tem a opção de cookie, tá vendo? E vou clicar aqui, ó. Tá aqui o meu cookie foi carregado, e agora se eu fizer alteração nesse cookie, olha só, ele já funciona aqui porque ele está no meu header, eu estou trafegando esse dado no meu header, e aí eu tenho uma outra página aqui que eu cliquei, que eu criei aqui, que é a página de contact, que eu coloquei para ele pegar esse dado do cookie e mostrar na tela, né? Então, eu vou clicar agora em contato, ele traz aqui a alteração do cookie, ó. Se eu fizer qualquer alteração diretamente no meu cookie, ele vai trazer, ó, vou fazer um reload aqui, e ele vai mudando, tá vendo? Porém, esse cookie aqui, minha gente, eu coloquei ele como um cookie do tipo client e server, né? Ele não é somente HTTP. Então, eu consigo pegar esse cookie via JavaScript. Para isso, eu instalei aqui 2 plugins, tá, minha gente? Eu instalei um plugin do jQuery, tá? Então, vou mostrar aqui o código fonte. Opa, cliquei errado aqui. Mostrar o código fonte. E aí, eu instalei 2 plugins. O plugin do jQuery, né? Que é esse daqui. E o plugin do jQuery Cookie. E aí, agora, eu tenho como utilizar o JavaScript utilizando o jQuery para buscar e ler o cookie de uma forma mais fácil, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? jQuery.cookie cnome, ou seja, o nome que eu gravei lá. Eu estou conseguindo pegar o request dele, tá vendo? Agora, se eu quiser fazer alteração via client, tá vendo? Eu estou fazendo alteração aqui via client. Ó, alterei o meu cookie, tentei buscar, vi que meu cookie está alterado, tá vendo? Dei o reload, olha só, alterei via client. Então, no meu browser aqui, ó, via JavaScript, eu estou fazendo mudanças no meu cookie, tá vendo? Então, eu posso aqui, imagina que é o seguinte, eu entrei, por que a gente tem que prestar atenção nessa parte da segurança? Imagina que eu entrei num site qualquer, um site
que eu digitei aqui pela internet, sei lá, ou até mesmo Torne-se um Programador, entrei aqui no Torne-se um Programador, só que eu quero alterar, fazer mudanças diretamente nesse cookie com código JavaScript. Se eu simplesmente inspecionar o meu código e aí fazer algumas mudanças aqui diretamente no meu cookie, ele já vai alterar toda a informação do meu site, por isso eu preciso ficar ali ligeiro quando eu vou fazer um cookie do tipo client, porque senão qualquer movimentação que eu fizer via JavaScript eu consigo alterar. Agora eu vou fazer a mudança aqui para vocês verem, ó, e vou colocar ela como somente servidor, né? Então eu quero HTTP only, né? Vou colocar aqui HTTP only, salvei, e aí agora eu vou rodar o meu código novamente para vocês verem como que isso daqui vai ficar. Aí agora com HTTP only, ó, eu vou voltar aqui, ele vai escrever, né? Aí agora eu vou tentar acessar esse dado via JavaScript. Olha lá, ó, ele já dá não definido, tá vendo? Vou vir aqui no application, ó, tá vendo? O meu cookie está aqui, porém eu não consigo alterar ele porque eu nem consigo buscar, tá vendo? Se eu fizer uma alteração, se eu chegar e falar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui que esse cookie é uma outra coisa. Eu vou alterar ele colocando um valor diferente, né? Então, vírgula, vou colocar aqui um valor diferente, salvei, né? Aí se eu buscar aqui agora, ó, mesmo assim, ele não salva, tá vendo? Então, eu acabei de fazer uma alteração aqui, ele não deixa fazer nenhuma alteração, porque eu defini que esse meu cookie, ele é somente servidor, tá bom? Então essa era uma das coisas que eu queria mostrar para vocês sobre como que você define o seu cookie de somente servidor ou não, né? Agora, quando você está numa outra página e você precisa validar para ver se esse cookie existe ou não, você tem como validar da seguinte forma. Esse objeto aqui, o request, ele retorna para você um tipo objeto. Então, eu vou dar um pause aqui. Ele retorna um tipo objeto. Se esse objeto for diferente de nulo, né? Então, ou seja, isso que eu estou tentando buscar, for diferente de nulo, quer dizer que esse conteúdo ele existe, né? Senão, ele não existe. E aí eu vou dar um if aqui e vou fazer assim, ó. Esse conteúdo aqui seria assim, ó, cookie client, né? E aí eu vou querer mostrar o conteúdo do cookie client aqui na minha tela. E aí o que eu estou fazendo? Esse cookie client ainda não existe, e aí eu estou tentando utilizar ele aqui no C# para mostrar na minha tela, né? Salvei aqui, fiz os dados que eu precisava, estou compilando meu código. Deixa ele compilar, beleza. Agora eu vou abrir aqui o meu código desse lado e vou tentar clicar em contato. Ó, clicando em contato, ele não dá erro nenhum, tá vendo? Tá funcionando bonitinho, né? Vou clicar aqui também, ó, com o inspecionar aberto. Ele não tem nenhum cookie aqui para mim, o cookie que estava é aquele antigo, mas eu não tenho esse cookie novo que eu acabei de criar e ele não dá erro, né? Agora se eu fizer o seguinte aqui, ó, vir em JavaScript e aí eu vou simplesmente criar esse cookie aqui agora, ó. Então vou aqui no meu cliente e vou criar esse cookie. Criei o cookie, tá vendo? Agora eu vou vir aqui em contato, olha lá, ó, ele já trouxe o dado para mim. Por quê? Porque eu validei no meu código que aquele cookie existe. Eu vou colocar um debugger aqui para vocês verem passo a passo o que está acontecendo. Olha lá, dei um reload, ó, ele passa aqui e verifica para ver se esse cookie existe. Agora nessa ocasião ele existe, eu converto ele para string e mostro o dado na minha tela. Então aqui uma outra forma que funciona aqui para você validar se o seu cookie está ativo ou não. E aí vocês podem reparar que agora um cookie que eu criei num lugar, ele vai passando para todos os outros, tá vendo? Ele está aqui, se eu vou em sobre, se eu clicar aqui, ó, nos cookies, ó, vocês vão ver que a aplicação, ó, ele tem o cookie aqui, ele está trafegando automaticamente, ó, em toda a área do site que eu vou navegando, ele está trafegando esse cookie, tá vendo? Ó, trafega para lá, para cá, por quê? No header você tem ali o armazenamento de dados que você consegue colocar, e aí você coloca a quantidade de nome, um string, né? Que é de cookie que você vai conseguindo armazenar lá e ele vai trafegando esses dados. Como é que você vê isso? Se você clicar aqui em Network, você vai ver que cada transação que você faz, ele dá um request aqui, ó. Tá vendo? Um request ó, de 200 para esse contato, um request para o About, um request para o localhost. E aí em cada um desses requests, quando você clica em cima dele, você tem aqui as informações que vai no header. E aí se você olhar aqui as informações que vai no header, uma delas que você vai ter é o cookie. E aí no cookie aqui, ó, ele manda a string dos dados que ele está fazendo. Você vai ver que tem alguns headers que você vai analisar que tem um monte de cookie aqui, tem um monte de informação. Mas é basicamente aqui que ele armazena.
no cookie, em uma variável do headers, ele vai trafegando esses dados entre um servidor e outro. Então, esse dado aqui, ele chega lá no servidor também como cookie, um request.cookie. Por isso que a gente faz aqui no servidor, ó, um request.cookies, que ele traz todos esses dados que está sendo trafegado no HTTP. E aí quando você clica aqui também em cookies, diretamente no plugin aqui que a gente está utilizando do Chrome, você consegue ver todos os cookies que estão sendo trafegados diretamente pelo header. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção mesmo é aqui, ó, no response e no request, tá vendo? Cada request que eu estou fazendo, eu estou trafegando um cookie. E aí o cookie está aqui uma string de dados que ele é convertida, separada por ponto e vírgula e que a linguagem de programação, C# ou qualquer outra linguagem que eu estiver utilizando, consegue parsear isso e colocar isso como variável de chave e valor, chave, valor, chave e valor. Tá bom? Então essa é a forma de você trafegar os dados pela internet utilizando o cookie. Ah, e outra coisa, como eu coloquei aqui o tempo de expiração, eu coloquei 2 horas, né? Se eu tivesse colocado aqui 1 minuto, com 1 minuto ele expiraria esse cookie e aí ele para de funcionar. Então, quando você estiver fazendo a sua solução, onde você vai ter aqui um login e senha e o botãozinho aqui, ó, lembre-se de mim, você pode fazer a técnica do cookie. Tipo, se o cara não clicou no lembre-se de mim, você deixa lá o cookie por meia hora. Se o cara clicou no lembre-se de mim, você pode deixar esse cookie aí por, sei lá, 1 dia, 20 dias, 30 dias, 1 ano. Você deixa esse cookie ativo e toda vez que alguém acessar o seu site, ele vai trafegar esse cookie pelo servidor. A não ser que ele vá nas configurações do browser e manda limpar todos os dados, todos os cookies. Aí ele vai limpar todas as configurações que ficou armazenada no seu browser para esse site. Ou seja, ele limpa todos os dados que estão aqui no cookie, né? E aqui diretamente na aplicação. Então, como é que eu faço isso, Danilo? Você vem aqui em configurações e aí se você vir lá em segurança do seu browser, né? Tem aqui a opção avançado. Aí no avançado tem a parte de privacidade, aí vai ter aqui uma parte aqui de senhas, ó, senhas e tal. Aí você vai conseguir achar a parte de configuração de limpar os dados, tá vendo? E aí quando você vai limpar, você tem como limpar os cookies do seu computador. E aí quando você faz isso, você mata todas as sessões que estão ativas no seu computador, limpando todos os cookies. Então isso é outra coisa que é importante você lembrar quando você estiver fazendo sua aplicação. Por isso que quando você às vezes está lá no seu escritório, aí o pessoal fala assim, você já limpou os cookies do seu celular? Você já limpou o cache do seu computador? Agora você sabe o porquê. Porque quando você grava isso num servidor ou num browser, ele fica lá armazenado e vai trafegando esses dados diretamente por todo o seu sistema, simplesmente porque você definiu o cookie.